Oi, dona Joane, boa noite a todos, boa noite, coordenadoras, boa noite, diretor acadêmico, doutor Antônio, aquele beijo no coração. Ó, eu sou Luiz Carabina, a nossa disciplina é Direito Processual Penal 1, iremos trabalhar nesta noite, e aqui comigo, em sala de aula, por enquanto, o doutor Alessandro, a doutora Lana, a doutora Andreina, doutor Bartolomeu, doutor Caleb, a doutora Adriene, doutor Felipe, doutor Ivanilde, doutora Isadora com Z, doutor John, doutor João, doutora Karen, doutora Catiana, doutor Leon, doutor Márcio, doutor Marcos, doutora Maria Andressa, doutor Marlito, doutor Rafael, doutor Roberval, doutora Simone, doutora Elitânia, doutor Emerson e doutor Wenderson. Um beijo no coração de todos. Vamos dar início à nossa aula. Nós estamos trabalhando a famosa competência. Competência no processo penal. Na aula passada, vamos para o nosso caderno. Na aula passada, nós estamos estudando a chamada competência ratione personae, a competência e razão da pessoa. Competência e razão da pessoa, também chamado foro por prerrogativa de função, também chamada foro privilegiado, também chamada, que eu gosto mais, a chamada competência originária. Ou seja, algumas pessoas, em razão do cargo que elas ocupam, cargo ou função que ocupam, elas são processadas, a competência já nasce, já se origina dos tribunais para cima, dos tribunais para riba. E aí nós vimos que não são poucos, são muita gente tem o chamado foro prerrogativa de função. Vimos algumas regras e vimos as principais, a competência, quem tem foro prerrogativa no STF, tem foro prerrogativa no STJ, tem gente que tem foro prerrogativa nos tribunais regionais federais, tem gente que tem foro prerrogativa nos tribunais de justiça. Na aula passada, para terminar esse quadro, ficou faltando a gente colocar algumas observações. Então, vamos lá colocar algumas observações. Botar o preto, vamos para o caderno. A primeira observação, levando em consideração, falar nisso, o Leon conseguiu fazer um gráfico aí, olha, deve ter mandado o material de vocês. Aí eu não tenho como colar, e ele fez o gráficozinho lá da pirâmide do Poder Judiciário, como é que é a escala de baixo para riba. Ficou bacaninha. Obrigado, parabéns, viu, Leon? Tenho certeza que mandou para o grupo aí, o grupo bota no material de vocês aí. Primeira observação, o Procurador-Geral de Justiça, é julgado pelo TJ, e não pelo STJ, Pelo amor de Deus, não fazer a regra de comparação com os desembargadores. Não entendi, professor. Vamos já explicar. Bora lá. Deixa eu desligar minha câmera, porque essa câmera diz que cai na hora que eu mudo para a tela do Word, eu fico oscilando. O Ministério Público é um órgão estatal, um órgão permanente, tem previsão constitucional no artigo 129, ele tem como membros do Ministério Público, ele tem os chamados promotores de justiça e os procuradores de justiça. Preste atenção, acho que já até falei isso para vocês. O Ministério Público é composto por promotores de justiça e por procuradores de justiça. E o chefe deles chama PGJ, Procurador-Geral de Justiça. É o Procurador de Justiça Geral, Procurador-Geral de Justiça. Teve eleição 15 dias atrás, o novo PGJ. O novo TGJ é o tal de Nicolau Dino. Parece que é Nicolau Dino, se não estiver enganado. Não sei se é parente do Flávio Dino. Eu sei que foi o Flávio Dino que escolheu ele. Ele não foi o mais votado.
O mais votado tinha sido o Márcio Tadeu Silva Marques, foi meu ex-chefe, mas ele escolheu esse Nicolau. Então, é o órgão que tem essa hierarquia. Ó. Os promotores de justiça, meu amigo Caleb, eles trabalham nas que nós chamamos de primeira instância. Primeira instância, nas comarcas de primeira região, aqui no Maranhão, não é uma primeira região, não, é chamada comarca inicial, comarca intermediária e comarcas finais. Ó, nessas comarcas, e todas as comarcas, é para ter um ou mais representantes do Ministério Público. E o representante que atua nessa primeira instância são os promotores de justiça. Já os procuradores de justiça, eles atuam nos tribunais de justiça. Os procuradores de justiça ficam na capital. Como é que eles entram? Tem concurso para procurador de justiça? Não, ele entra como promotor, aí, ou por antiguidade ou por merecimento, eles chegam lá, e viram procurador de justiça. Os procuradores de justiça ficam na capital e atuam diretamente nos tribunais de justiça, nas câmaras criminais e nas câmaras cíveis. Nas câmaras criminais e nas câmaras cíveis. Então, nós temos procurador de justiça, esses trabalham diretamente, Leão, com o desembargador. Quem trabalha no Tribunal de Justiça são desembargadores, não são juízes, são desembargadores. Por lá, o que é que a gente costuma fazer? Em regra, a gente costuma levar em consideração onde o juiz é julgado, o promotor que trabalha com ele também é julgado. Em promotor, essa é a regra. Juiz estadual. O juiz estadual, ele é julgado pelo Tribunal de Justiça, a qual ele é vinculado. O promotor de justiça que trabalha com ele aqui na comarca também é julgado por esse mesmo tribunal. Aí, em esfera federal, o juiz federal, aqui, por exemplo, Imperatriz, ele é julgado no TRF1. Nós já vimos naquele nosso quadro lá que os procuradores da República, lá não é promotor de justiça, lá é procurador da República, que trabalham com o juiz federal aqui em Imperatriz, eles também são julgados pelos tribunais regionais federais, certo? Então, a gente tem uma tendência de, levar onde o juiz é julgado, o promotor é julgado. Isso é uma regra. Mas como é uma regra, tem exceção. E a exceção é justamente os procuradores de justiça. Professor, por quê? Não sei, a Constituição não trouxe essa previsão do STJ lá no 105. Os desembargadores que trabalham no TJ, nós na sua tabela bem aí, eles são julgados, os desembargadores são julgados no Superior Tribunal de Justiça. Os desembargadores são julgados no STJ. Já os procuradores de justiça, Marlito, os procuradores de justiça que trabalham do lado do desembargador no tribunal, eles não são julgados pelo STJ. Pela prática de um crime comum, eles não são julgados no STJ. Eles não seguem a regra. E onde é que eles são julgados? Eles são julgados pelo próprio Tribunal de Justiça. Então, aqueles desembargadores onde ele atua é que irão julgar por um crime o Procurador-Geral de Justiça. O Procurador de Justiça, não só o geral. Certo? Então, não fazer essa comparação em relação ao Procurador de Justiça. Marque, viu? Cai demais em prova. E a tendência da gente é errar. Por que errar? Porque a gente segue a regra. Onde é que ele atua? No tribunal. Com quem? Com o desembargador. Se o desembargador é no STJ, ele também deveria ser no STJ, mas não é. Por que não é? A Constituição não trouxe. Lá, artigo 105 da competência do STJ, ele não trouxe a previsão constitucional do processamento e julgamento de crime comum os procuradores de justiça. Primeira observação em relação ao procurador de justiça. Bota vermelhinho, pinte o caderninho, fica bonitinho. Olha, vamos criar o menininho. Fecha a minha câmera, volta para cá. Segunda observação. Se o prefeito cometer crime federal,
se o prefeito cometer crime federal, vírgula, será julgado pelo TRF, pelo Tribunal Regional Federal. Se o prefeito cometer crime federal, será julgado pelo TRF. Se cometer crime eleitoral, será julgado pelo TRE, Tribunal Regional Eleitoral. Tribunal Regional Eleitoral. Se praticar crime comum, que não seja o federal, será julgado pelo Tribunal de Justiça. Tribunal de Justiça. O que é que nós podemos deduzir? Prefeito só é julgado por tribunal. Prefeito, pela prática de crime, viu, da improbidade não. Crime só é julgado por tribunal. Se o crime for especializado eleitoral, TRE. Se o crime for comum, se for federal, TRF. Se não for federal, Justiça Estadual, Tribunal de Justiça. Certo? O juiz é julgado pelo tribunal, juiz é julgado pelo tribunal onde é vinculado. Ainda que o crime seja federal. Não entendi, professor. Juiz, se cometeu um crime, não importa se o crime é estadual ou federal, ele vai ser julgado pelo tribunal ao qual ele é vinculado. Não importa o lugar. Também não importa o lugar. Exemplo, Dr. Glender Malheiros, tirou férias. Dr. Glender Malheiros é juiz de direito vinculado ao Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. Ele é membro do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão com a função de juiz de direito. Ele é juiz de direito. Ele saiu de férias com a sua digníssima esposa e eles foram para Natal, no Rio Grande do Norte. Lá em Natal, no Rio Grande do Norte, seu Glender não tinha o que fazer, ele praticou o crime federal. Ele praticou qual crime? Ele praticou um crime de descaminho. O crime de descaminho ou de contrabando. Nós aprendemos lá com descaminho, contrabando. Ambos são de competência da Justiça Federal. Lembra do empresário daqui de Imperatriz, que foi lá pegar hidroxicloroquina? Seu Glender está lá comprando as hidroxicloroquina para trazer para o Maranhão. Foi preso em flagrante pela PRF. Onde é que seu Glender vai ser julgado? Não importa o local, Caleb, não importa, se federal, o seu Glender vai ser julgado, pelo tribunal ao qual ele é vinculado. Juiz de direito do Maranhão sai de férias, vai para o Rio de Janeiro, e agride funcionário de empresa da Latam, porque ele chegou atrasado, bêbado no aeroporto, o avião já tinha saído, ele deu carteirada, que era juiz, e o cara disse, você pode ser juiz, aí ele agrediu, puxou a arma, fez o bagaço. Onde é que ele vai ser julgado? Ele vai ser julgado pelo tribunal ao qual ele é vinculado. Ele é julgado pelo tribunal ao qual ele é vinculado. Preste atenção. Dr. Glender Malheiros, foi para o Rio de Janeiro, chegou lá, ele matou um policial federal.
ele praticou um crime doloso contra a vida. Os crimes dolosos contra a vida, a competência é do tribunal do júri. Tem uma previsão constitucional que a competência é do tribunal do júri. Olha, professor, então nós vamos ter, em tese, um conflito de competência. Porque o juiz, também ele tem, lá, um privilégio de ser julgado pelo tribunal ao qual ele é vinculado. A Constituição garante isso a ele. Aí agora veio outra Constituição e diz, não, mas nos crimes dolosos ele tem que ir para júri. Então ele vai para júri popular e foi um crime federal, o BF estava em função. Não entendi, professor, agora. Não importa. Não importa se o crime é federal, não importa o lugar, e não importa se o crime está previsto na Constituição. Se o dele também está previsto na Constituição, prevalece o dele. Ele vai ser julgado pelo Tribunal de Justiça a qual ele é vinculado. Ele também vai ser julgado, ele também não, ele vai ser julgado pelo tribunal ao qual ele é vinculado. Professor, e o promotor, o irmão dele, melhor, a mulher do Glender é promotora de justiça no estado do Maranhão. Ela, promotora de justiça aqui em Açailândia, ela é vinculada ao Ministério Público do Maranhão. Que eu falei, membro do Ministério Público que trabalha com juiz, segue a regra. Membro do Ministério Público que trabalha com juiz, segue a regra. Quem é que não segue? Procurador de Justiça. Doutora Glauce Malheiros estava praticando um crime de contrabando junto com seu marido lá em Natal. Ela também foi presa com a bolsa cheia de hidroxicloroquina. Onde é que ela vai ser julgada? Ela vai ser julgada no Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. Não importa se o crime é federal, não importa o local. Não importa se o crime é federal e não importa o local. Vai seguir a regra. Onde o juiz que ela trabalha é julgado, ela também será julgada. Promotor de justiça do estado de São Paulo, ele saiu de férias, todo bombadão, meu amigo Caleb, lutador, só que desse tamanhozinho, 1,5 m, todo bombado, lutador de jiu-jitsu, e ele foi tirar férias, foi para onde? Santa Catarina, o litoral da Santa Catarina. Lá em Santa Catarina, a média da estatura do homem na Santa Catarina é 1,75 m para riba. Imagina o tamanho desse promotor de justiça, do baixinho, perto do grandão que tem lá em Santa Catarina. Minha época da faculdade, o pessoal lá da UFT foram para um congresso em Santa Catarina de Direito, passaram vergonha, os meninos lá se achando gostosão, tudo desse tamanhozinho perto dos caras, tudo galego, dos olhos verdes, de 1,90 m para riba. Quem assistiu aquele filme, se não assistiu, assistam. Cuidado, assista com o namorado, com a esposa. Chama-se 365. 365. Filme top. O cara sequestra a mulher e ele diz que ela tem 1 ano, por isso que é 365. 1 ano para ela se apaixonar por ele. Ele tem 1,90 m, todo sarado. O cara é um gato. O cara daquele ali, Roberval, ali, pelo amor de Deus, precisava mais do que um dia para se apaixonar pelo homem daquele. Não precisava de 1 ano. Agora, tira as crianças da sala para assistir esse filme, e garanto a vocês, é muita pressão. É pressão demais. Não dá para a gente chegar até o final do filme, não. Ninguém resiste, ninguém aguenta. Muito massa. Fica a dica aí. Então, o promotor estava em Santa Catarina se achando, e a namorada dele, estudante de direito, estagiária, morena gata, do corpão bonitão, toda sarada, e ele baixinho com a morenona grande. E aí tava lá, saindo da praia, num barzinho lá, todo mundo numa rotatória. E ele saiu para pegar uma cerveja na conveniência. Quando tava voltando, 2 caras, jogador de basquete. Ser gostosa, dizem que chamou de gostosa. E ele voltou, como é que é, rapaz? Ela tá acompanhada. Continua gostosa. O que tu vai fazer, baixinho? Aí disse, respeita minha namorada, bate boca. Promotor tem porte de arma, arrancou a pistola, deu 4 tiros em um e 2 tiros no outro. Matou um e baleou o outro.
Onde é que esse promotor vai ser julgado? Ele é promotor vinculado ao estado de São Paulo. Onde é que ele vai ser julgado? Não importa se o crime era doloso contra a vida, não importa o local, se não era do local onde ele exerce, o estado que ele exerce. Ele foi julgado, isso é um fato concreto, ele foi julgado no Tribunal de Justiça do estado de São Paulo, ainda foi absolvido por 23 desembargadores, eram 25, 23, absolveram ele por legítima defesa. Se os caras partiram para cima dele, né? Promotor. Chama-se Thales Ferri, depois se quiser consultar. Deixa eu ver aqui. Tem uma mão levantada. Fala, Roberval. Oi, oi. Boa noite, professor. Boa noite. Professor, você falou que o promotor de justiça que atua naquele juízo estadual, se ele cometeu um crime em qualquer lugar do Brasil ou de qualquer natureza, ele será julgado no mesmo tribunal que aquele juiz também é julgado. Se for um juiz de direito, o Tribunal de Justiça corresponde. Também, pelo que eu entendi que o senhor falou aí, aplica-se para aquele procurador da República que também atua numa vara federal, ou seja, aquele juiz federal será julgado no Tribunal Federal aquele que tiver jurisdição. Da mesma forma, aquele procurador da República que atua naquela vara federal, se cometer um crime, independente do local ou da natureza, também será julgado naquele Tribunal Regional Federal ao qual o juiz está jurisdicionado. É isso, professor? Isso. Só que do MPF, mais na frente a gente vai ver, eu já até coloquei na aula passada, do MPF tem que tomar cuidado, porque do MPF tem aqueles que atuam no tribunal, os que atuam no tribunal, eles seguem a sorte do desembargador também, viu? Não é igual o procurador de justiça, não. Eu falei para vocês, os membros do MPU, um procurador da República que atua no TRF1, lá é desembargador federal. Os desembargadores são julgados no STJ. Esses também serão julgados no STJ. Segue a regra. Agora, os membros do Ministério Público que não atuam no tribunal, como aqui em Imperatriz, segue a regra. Onde o juiz federal for julgado, ele vai ser julgado também. No nosso caso, Imperatriz, se ao invés do Glender for o georgiano que praticou o crime, não importa o lugar, não importa se o crime é estadual, ele vai ser julgado pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região, onde ele é vinculado. E os procuradores da República, daqui de Imperatriz, que atuam com ele, também vão ser julgados pelo TRF1. Tem uma diferença entre os membros do MPE e do MPF na questão do procurador de justiça. Só o procurador de justiça foi que ficaram de fora. Mas o raciocínio é isso aí mesmo, Roberto, apesar que cortou. Mas acho que o pessoal entendeu. Então, gente, juiz, bora lá. Presta atenção. Eu disse, que não importa se o crime é federal. Agora, se for crime eleitoral, e nós já aprendemos, eu vou botar até como exceção. Vou botar assim, melhor para gravar depois. Exceção. Se for crime eleitoral, crime eleitoral é justiça especializada. Se é justiça especializada, não importa se é juiz, não importa se é promotor, não importa quem seja, praticou crime eleitoral, vai para a justiça eleitoral. Claro que se eles são julgados por tribunal, se eles são julgados só por tribunal, eles serão julgados aonde? No TRE. Se for crime eleitoral, eles serão julgados no TRE. No TRE. Lá em outro tribunal, de tribunal para tribunal. Certo? Só lembrando que o crime eleitoral é a justiça especializada. Então, se é a justiça especializada agora, se for justiça comum, é onde ele for vinculado. Gente, não esqueçam isso. Cai direto em prova, ele bota no questão. Eu vou trazer umas questões para a gente trabalhar. De juiz praticando qualquer crime em determinado local do país. E aí, a primeira letra A que vem o tribunal do local onde ele praticou o crime. Felipe, o Felipe está perguntando, professor, em exemplo como esse de homicídio, caso o promotor perca o cargo durante a tramitação, ele poderá ir a júri popular? Felipe, no final, nós estamos terminando as observações, eu vou entrar na reforma, da mudança que teve, aí nós vamos responder, tu mesmo vai responder com o que eu vou dizer aqui, tá bom? Eu não vou falar agora não, porque senão eu vou antecipar
o que já tem. Porque eu sei que a maioria de vocês já sabe, mas tem colegas que não sabem o que foi que aconteceu no STF. E aí eu preciso colocar, porque eu não posso me prender a aula em uma ou duas pessoas, tá bom? Mas mais na frente a gente vai ver. Se o juiz ou promotor cometer crime militar, só se ele for juiz militar ou promotor militar, Roberval. Porque os outros não tem como eles cometerem esses crimes militar, não. Se for juiz ou promotor, vai seguir a regra. Ó, juiz militar da União, ele pratica um crime. Ele vai ser julgado aonde? Naquele quadro que nós olhamos lá. Não tem TS, não tem tribunal militar. Ele vai ser julgado no STM, né? Superior Tribunal Militar, está acima dele. Porque na jurisdição militar não tem tribunal militar, não existe. Né? Acho que nesse esquema que o Leão fez, dá para ver. E aí o promotor vai seguir a regra. Se o juiz é no STM, ele também será no STM. Fala, Roberval, mas está cortando muito esse teu microfone. Eu falei assim, porque sabe que o crime militar pode ser praticado por civil, né? Então, imagina que um juiz desse direito invadiu um comando do Exército aqui, Imperatriz, para roubar armas do Exército. Ele está cometendo um crime militar. Nesse caso, ele, mesmo cometendo um crime militar contra a instituição federal, ele será julgado no tribunal correspondente que ele é jurisdicionado, porque ele cometeu um crime militar. Ele tentou roubar a arma, arma lá dentro do comando do Exército. E aí, professor? Vai para o STM. Segue a regra da justiça especializada. Ele vai para o STM. Ele tem a prerrogativa de função, mas no crime, na jurisdição comum. Como é jurisdição militar, nessa situação, ele vai para o STM. Certo? Assim como se fosse um juiz militar que tivesse praticado também um crime militar. Próxima observação. Juiz federal e promotor aplica a mesma regra anterior. O juiz federal, também vai seguir a regra do tribunal ao qual ele é vinculado. E o promotor vai acompanhar o juiz, ou aqui promotor / procurador da República, né? Procurador da República. Só falar um pouquinho sobre o MPF, porque senão, eu já falei do Ministério Público Estadual, aplica a mesma regra. No Ministério Público Federal, o cargo lá é procurador da República. Certo? Não existe promotor federal, apesar que a gente vê na imprensa falando. Promotor federal ofereceu denúncia. A imprensa pode falar, né? É a imprensa, certo? Mas nós, operadores de direito, não existe essa figura. Ele é procurador da República. Tu faz um concurso para procurador da República substituto. Depois tu vitalicia, vira procurador da República. E aí, nos tribunais, administrativamente, existe o cargo de subprocuradores da República. Aí esses subprocuradores trabalham nos TRFs. E acima dele tem um chefe, que é o Procurador-Geral da República, que, na verdade, é o chefe não só do MPF, ele é o chefe do MPU, que é o Ministério Público da União. O Ministério Público da União corresponde a 5 ministérios públicos, até mesmo os ministérios públicos estaduais. O chefão é o PGR, ele é o chefe de todos. Tanto é que nós vamos ver mais na frente, conflito de atribuição entre membros do Ministério Público. Recentemente, teve uma mudança no STF, o STF decidiu que, quando houver um conflito de atribuição entre um representante do Ministério Público Federal e um representante do Ministério Público Estadual, um conflito de atribuição antes era decidido pelo STJ, não pelo STF. Hoje não é mais. Quem decide é o PGR, é o chefe do Ministério, de todos os Ministérios Públicos, é o Procurador-Geral da República, é ele que decide. Isso, se eu não estiver enganado, tem 1 mês, 2 meses essa mudança. Mas a gente vai chegar lá, que ainda nós vamos ver ainda conflito de competência e conflito de atribuição. Próxima regra é deputado estadual. O Roberval me cobrou aula passada. Deputado estadual, professor, o Magro Aurélio,
meu amigo Magro Aurélio, ele pratica um crime. Hoje não é mais magro. Na minha época, quando ele era pobre, era Magro Aurélio e dente podre. Aí hoje é Gordo Aurélio e com o dente tudo com aquele lente de contato branca. Chega, brilha. Ó, fica bem rica, começa a mudar as coisas. Ó, se ele praticar um crime, onde é que ele vai ser julgado? Já vou afirmar para vocês. Não tem competência. Não tem competência. Não tem competência na Constituição Federal. Oxê. Não tem competência na Constituição Federal. Ó, ele não tem competência prevista na Constituição Federal. Oxê, ele é julgado aonde? Depende das constituições estaduais. Então, ó, o foro prerrogativo de função do deputado estadual está previsto na Constituição Estadual. Eu desconheço todos os estados todos os estados, ó, praticamente todos eles, as constituições estaduais, ó, coloca o deputado estadual com foro prerrogativo de função junto aonde? Ó, eles vão ser julgados aonde? Nos crimes comuns, nos tribunais de justiça. Eles serão julgados nos tribunais de justiça. Igual eles, ó. Quem também não tem na Constituição Federal, depende de Constituição Estadual, delegado, polícia, delegado de polícia, estou tirando defensores públicos, quem mais? Olha aí, o menino me perguntou, Roberval, vereadores, secretários de estados, secretário de estados, quem mais? Não segue a regra não aqui, ó. Vice-governador. Vice-governador. Todas essas pessoas, todos esses cargos aqui, ó, não tem previsão constitucional. Mas, ó, depende de quê? Da Constituição Estadual. Eles dependem de Constituição Estadual. Ó, se o delegado de polícia praticar um crime, onde é que ele vai ser julgado? Depende da Constituição. A questão tem que falar, ó, que a Constituição Estadual assegura ao deputado, então, a esses cargos, ó, o foro por prerrogativa de função de serem julgados pelos tribunais de justiça. Aqui no Maranhão, que eu saiba, os deputados estaduais, os delegados de polícia, os secretários de Estado, os defensores públicos, todos eles têm foro por prerrogativa de função previsto na nossa Constituição Estadual. Quem não tem? Vereador. Vereador não tem no Maranhão não, viu? Pode até ser que tenha outro estado, aqui não tem não. Se o vereador praticar um crime, ó, ele vai ser processado e julgado pelo juiz daqui, ó, pelo juizeco. Igual nós, o processo vai começar por baixo. Se ele quiser, ele vai apelando, vai recorrendo para riba. Ele não tem competência originária nos tribunais. Atenção, aqui eu vou botar uma atenção. Caiu na prova. No último concurso para delegado do Maranhão, caiu uma questão dessa aqui. O gabarito saiu errado. Porque tinha ocorrido uma mudança recentemente no STJ. Todo mundo recorreu. E o CESP não mudou. E o CESP manteve o gabarito. Eu não recorri. Como eu não fiquei por uma questão, se eu tivesse ficado por uma questão, eu tinha entrado com mandado de segurança sobre essa questão. Qual é a questão? É justamente essa observação aqui. Atenção. Nos casos em que a prerrogativa de função, esteja prevista exclusivamente em Constituição Estadual,
estadual e houver crime doloso contra a vida, previsto na CF, prevalecerá a competência do tribunal do júri. A competência do tribunal do júri. Súmula 721 do STF. Alguém com o microfone aberto. É a Karen. Ei, o pessoal sai para namorar, esquece essas coisas. Karen. É a competência do tribunal do júri. Não entendi, professor. Vamos lá. A competência do tribunal do júri é uma previsão constitucional. Ó. O júri está previsto na Constituição, uma competência do tribunal do júri. Ó. Os crimes dolosos contra a vida serão julgados pelo tribunal do júri. Está na Constituição Federal. O que é que essa súmula diz? Se existir, se existir uma função, uma prerrogativa de função prevista só na Constituição Estadual, se esse cara vir praticar um crime doloso contra a vida, que tem a previsão na Constituição Federal, prevalece a CF. Hierarquia, né? Hierarquia da norma. Por exemplo, um delegado de polícia, ele mata alguém. Se o delegado de polícia mata alguém, ele pratica um crime doloso contra a vida. O delegado de polícia, ele não tem competência prevista na Constituição Federal. A competência dele é exclusivamente numa Constituição Estadual. Esse delegado de polícia, ele vai a júri popular. Um secretário de Estado aqui no Maranhão, um defensor público aqui em Imperatriz, se ele matar alguém, ele vai a júri popular. Porque, mesmo que ele tenha fora uma prerrogativa de função de ser julgado no Tribunal de Justiça pelos crimes comuns, nos crimes dolosos contra a vida, vai ocorrer um conflito de competência entre uma matéria, que a matéria é específica prevista na Constituição Federal, com uma prerrogativa de função prevista na Constituição Estadual. Então, essas pessoas que têm as funções, o foro prerrogativa de função previstas só em Constituição Estadual, se elas praticarem crimes dolosos contra a vida, elas serão julgadas no Tribunal do Júri. Prevalece o Tribunal do Júri. Só tem uma observação. Foi justamente, tem uma exceção aqui, Vou botar nem observação, vou botar exceção. Exceção. Não se aplica aos deputados estaduais, não se aplica aos deputados estaduais em razão do princípio da simetria. Princípio da simetria. Quem decidiu isso? STJ. Preste atenção. Os deputados federais, eles têm a competência deles prevista lá na CF, né? Eles são processados e julgados no STF. Está lá no artigo 102, Os senadores, deputados federais, compete ao STF processar e julgar os deputados federais e os senadores. Deputados federais, se eles praticarem um crime doloso contra a vida, Caleb, um crime doloso contra a vida, eles seriam julgados no Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque a competência deles também está na CF. Os crimes dolosos contra a vida estão na CF. E a competência dos deputados federais também está na CF. Então é a mesma coisa do juiz, quando eu falei. Se o juiz pratica um crime doloso contra a vida,
a competência do juiz está na Constituição Federal e os dolosos contra a vida também na Constituição Federal, prevalece o foro prerrogativa de função. A mesma coisa de deputados federais. O que é que o STJ decidiu? Disse, olha, as atividades desenvolvidas pelos deputados federais é mutatis mutandis, ó, é a mesma coisa das atividades desenvolvidas pelos deputados estaduais. Eles têm uma função de legislar. A função principal deles é de inovar o mundo jurídico, é de legislar. Então, ó, em razão desse princípio da simetria, aí o STJ decidiu, ó, que mesmo os deputados estaduais praticando um crime doloso contra a vida, eles não irão, ó, ao tribunal do júri. Eles serão julgados pelo Tribunal de Justiça. Foi isso que caiu, gente. Isso caiu na prova delegado. Tinha mudado esse entendimento do STJ recentemente, todos os cursinhos, todo o material falando isso. E aí a questão caiu e o STJ manteve o entendimento anterior que eles seriam julgados no tribunal do júri. E aí um monte de gente recorreu, mas eles manteve. Roberval, escreve aí que o teu microfone está cortando muito. Aí eu leio, porque senão o pessoal não entende nada. Então, ó, preste atenção. Eu falei um negócio aqui, eu disse, ó, seriam os deputados federais, se praticar um crime doloso contra a vida, seriam no STF. Por que eu estou falando seriam? Porque a partir da mudança que teve agora em 2018, mudou as coisas. Eu vou já falar sobre elas, tá? Então, vou já falar. Eu só quero primeiro deixar bem claro essas prerrogativas de função localizadas na cabeça de vocês. Aí eu vou botar agora o que mudou daqui a pouquinho. Para terminar essa parte, antes de eu entrar, concurso de agentes. Concurso de agentes. O que é o concurso de agentes? Mais de uma pessoa praticou o mesmo crime. Tem mais gente, ó, concurso de pessoas. Ó, outras pessoas praticaram também crimes. Ó. O que acontece? Se houver concurso de pessoas, ocorrerá a reunião dos processos. Ó, prevalecendo a competência da prerrogativa de função. Não entendi, professor. Hoje, teve uma operação cedo na casa de determinado governador. Determinado governador do estado da jurisdição, ó, houve uma operação, ele está sendo investigado pela prática de crimes. Corrupção, associação criminosa, organização criminosa, fraude a licitações, vários crimes. Crimes comuns. Onde é que esse governador é julgado? Ele será julgado, olhando a nossa tabela, a gente abriu nossa tabela, o governador é julgado no STJ. Só que ele não praticou esses crimes sozinho. Ele praticou esses crimes junto com o secretário de saúde, com o assessor dele, com vários empresários, ó, e outras pessoas. Todas essas pessoas, ó, secretário de Estado, não tem foro prerrogativa de função no STJ, nós vimos só se a Constituição Estadual for no Tribunal de Justiça, empresário também não, mas como, ó, os crimes são conexos, ó, a competência será a que prevalece por foro prerrogativa de função. A do maior. Se por acaso, também se descobrir que tem um deputado federal envolvido, ó, o deputado federal mandou essa emenda para cá, mandou o dinheiro que o governador, junto com os prefeitos, desviou. Ó, eu vou olhar quem é que tem a maior competência. Quem tem a maior competência é o deputado federal. Ele é julgado no STF. Então, ó, o processo correrá no STF e o processo de todos, não importa se o cara tem, ó, foro prerrogativa ou não. Lembra que eu falei da ação do mensalão? No mensalão, várias pessoas foram condenadas pelo STF
e eles não tinham foro prerrogativo de função. Em razão do quê? Em razão, quando tem um que tem foro prerrogativo de função, a regra é a reunião dos processos. Por que eu estou dizendo a regra? Porque tem uma exceção. Deixa eu só perguntar, só ver aqui. Se o deputado estadual cometeu o crime no último ano da legislatura e não conseguir se reeleger, vai valer a regra em função do crime cometido ao tempo do deputado? Nós vamos já ver que é justamente a outra mudança que teve em relação à decisão do STF agora de 2018. Eu vou já chegar lá, viu, Roberval? Agora não. Por enquanto, nós estamos na regra. Segue a regra, que eu voltei lá. Ele não tem foro prerrogativo de função. Foi eleito. O processo segue ele para onde for. Perdeu o cargo, voltava para cá. Essa era a regra. É a regra, ainda é para alguns cargos. Por isso que eu não quero retirar, porque essa mudança que teve não foram para todos os cargos. Infelizmente, não foram para todos os cargos. Certo? Então, primeiro eu tenho que falar para todos os cargos como é que funciona. Aí, daqui a pouco eu vou dar o que é que decidiu o STF em relação a algumas funções. Não são todas as funções, já estão bagunçando o coreto, eu vou já mostrar para vocês. Certo? Então, concurso, a regra é reunir os processos e quem tem a competência para julgar é aquele do maior foro da prerrogativa de função. Se é um governador, a maior autoridade, STJ. Se tivesse um deputado federal lá do Pará envolvido, esse processo tinha que estar correndo no STF. Tinha que estar correndo no STF. Professor, hoje o governador demitiu o secretário de Estado. Demitiu o secretário do Estado. O secretário de Estado, não tem foro mais nenhum. Continua o processo contra ele lá no STJ? É o que eu acabei de falar de vocês. Não importa se você é uma pessoa normal, se tem prerrogativa de função ou não. O processo, se for um conexo, quem vai julgar é o órgão daquele que tem a maior foro prerrogativa de função. Tem que haver a reunião do processo. Tem que haver a reunião do processo. Exceção. Aqui nós temos uma exceção. A chamada competência constitucional. Competência constitucional. Por exemplo, professor, não entendi. Juiz, eu e o Glender, juiz de direito e cidadão comum, praticam um crime de homicídio. Eu e o Glender, nós fazemos aula de tiro, nós somos atiradores profissionais, temos carteirinha e tudo. E aí disse, bora colocar isso na prática. A gente fica tirando sangue, e aí a gente resolve derrubar um filho de Deus aí que vai passando. E aí o filho de Deus vem na bicicleta lá no meio da BR e eu passo, dou um tiro nele e o Glender dá outro. Pá! Esquecemos de quê? Que não existe crime perfeito. Nós vivemos no mundo do Big Brother. Serviço de inteligência cai em campo, pega a filmagem, tudo, identifica o carro, tudo lá. Não deu outra, chegou em mim e no Glender. Qual o crime que nós praticamos? Crime doloso contra a vida. Um crime doloso contra a vida. De quem é a competência de crime doloso contra a vida? Tribunal do júri. Quem é que vai julgar nós dois? Nós dois praticamos um crime. Vai haver a reunião de processo? Eu sou julgado no tribunal do júri. O Glender, por ser juiz, ele é julgado no tribunal ao qual ele é vinculado. Por quê? Porque ele também tem competência constitucional. O crime doloso contra a vida tem competência constitucional e o juiz também tem competência constitucional. Então, os dois, o que é que vai acontecer? Nesse caso, não vai poder reunir o processo. Os processos serão, separados. O Glender vai ser julgado pelo Tribunal de Justiça e eu, vou ter que me virar aqui no fórum, no Tribunal do Júri para tentar ser absolvido. Só nessa situação, os processos serão separados. Se um deles tiver competência constitucional com outro competência constitucional, por exemplo, em razão da matéria, aí os processos vão ter que ser separados. Mas a regra é reunir os processos e quem tem competência para julgar é aquele onde existe o maior cargo ou função por prerrogativa de função. Gente, até 2018,
2018, essa minha aula sobre a chamada competência por prerrogativa de função, terminava aqui. Até 2018 era isso aqui. Eu falei para vocês alguma coisa que o crime praticado tinha alguma coisa a ver com a função? Eu falei, cheguei a falar, não. Até 2018, não importa o crime. Não importa o crime ser vinculado à função, não. Ou seja, um deputado federal, ele podia praticar qualquer crime comum, ele seria julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Meu amigo, deputado federal em Goiânia, estava no carrão dele, o motorista do ônibus, cuidado do coletivo, se aperreou, faltou o freio, encostou na BMW do deputado federal. O deputado federal desceu, deu 4 tiros no motorista de ônibus, matou um pai de família na Avenida Goiás. Ele foi julgado aonde? Júri popular foi para o STF. Não sei se até hoje foi julgado. Então, diversos casos de crimes que aconteciam e ia para o STF. O STF é abarrotado de gente com foro por prerrogativa de função, de processo. Ninguém quer julgar processo. Todo mundo quer se livrar de processo. Ninguém quer trabalho. O Leão está perguntando, mesmo não sendo em razão da função, Leão, eu não quis falar nada sobre a função justamente de propósito. Até 2018, não importa o tipo de crime, sendo crime comum, é essa regra que eu coloquei para vocês. Agora eu vou escrever, e eu vou botar uma atenção bem grandão. Atenção. Vermelhão. Amarelão. Não presta não. Não gostei do amarelão. Roxão. Isso. Em 3/5, 3 de maio, fez um ano, em 2018, o STF deu nova interpretação ao foro por prerrogativa de função na decisão da ação penal, se quiserem pesquisar aí depois para dar uma lá, chamada 937, que era lá do estado do Rio de Janeiro. 937. O relator, ministro Barroso, presta atenção que a decisão foi num caso concreto, foi num processo, foi numa ação penal, não foi numa ação coletiva, aqueles efeitos erga omnes, não sei o quê. Foi num caso concreto, de um determinado deputado. O que é que acontecia? O cara já tinha sido vereador, deputado estadual, deputado federal, e ele praticou o crime e o processo ficava só mudando. Quando ele é deputado federal, no STF, ele é deputado estadual, desce, ele é vereador, desce para o Tribunal de Justiça, seguia ele. Ele estava sem mandato, ia para o juiz federal, aí ele foi reeleito novamente, o processo ficava só andando. Chegou no STF, ele já tinha sido deputado federal, e o processo estava lá no STF. O Barroso disse, gente, nós precisamos dar um jeito nesse negócio aqui. E aí ele fez um estudo comparado, meu amigo Leão, com outros países, de quantos cargos, de quantas funções, de quantas pessoas nós temos no Brasil que tem foro prerrogativo de função e quantos que existem no mundo. Meu amigo, é uma coisa disparada, o Brasil disparado de quanta gente tem foro prerrogativo de função. Ele diz, gente, pelo amor de Deus, eu sei que não é o mérito desse processo, mas eu preciso suscitar, ele suscitou duas propostas. Onde, por maioria, fixou as seguintes teses. Ele disse, gente, não só para esse processo aqui. Eu acho que se nós fixarmos, e aí eu fiz um estudo, trouxe um estudo para vocês, para apresentar. Se nós decidirmos dessa forma aqui,
diversos processos que tem aqui para a gente decidir, ó, o que é que vai acontecer? Nós vamos aplicar. Se vocês concordarem comigo, nós vamos aplicar essas teses daqui para frente. Aí, meu amigo, todo mundo querendo se livrar de processo, tanto de processo que eles tinham lá, cada relator. Quais são as teses, Barroso? O Barroso disse. A primeira, ó, acabou. Foro por prerrogativa de função, aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo, e não só isso, e relacionados às funções desempenhadas. Então, a primeira tese, gente, esse negócio do cara perder o cargo, antes do cargo, ele não era nem deputado federal, ele pratica um crime, ele vai eleito deputado federal, o processo vem para nós aqui, isso não existe. Aí ele acabou o mandato dele, nós tivemos tempo de julgar, volta o processo de novo. Que bagunça é essa? Que prerrogativa de função, que o cara não tem mais nem função. O cara, quando ele praticou o crime, ele não tinha prerrogativa de função e nós somos obrigados a julgar. Isso é uma bagunça. Então, ó, o STF fixou a tese, ó, prerrogativa de função. Agora, nós só vai ter, ó, quem praticar o crime a partir, ó, da diplomação. Claro. Professor, como assim? Esse processo era processo do deputado, era parlamentar. Que os parlamentares? Deputados federais e senadores. Os parlamentares só terão foro por prerrogativa de função, se eles praticarem um crime, Caleb, a partir de quando foram diplomados. Não tem a diplomação quando os caras ganham a eleição. Quando eles são diplomados, o prefeito pela Câmara dos Vereadores, os deputados pela Assembleia, lá pelo Congresso Nacional, aquela diplomação, dali para frente, eles adquirem o foro prerrogativo de função. Mas não por qualquer crime. Se o cara é deputado federal, senador, ele chega em casa e enche a mulher de bolacha, o Supremo diz, não, acabou. Antes, todo e qualquer crime. Agora, daqui para frente, só se o crime estiver relacionado à função. Professor, qual vai ser esse crime relacionado à função, então? Ei, o governador ali, por que está no STJ? O governador, aquele secretário de saúde, eles só estão praticando o crime de corrupção, de associação criminosa, de fraude, de licitações, por causa da função que eles exercem. Se ele não fosse governador, secretário de Estado, eles não poderiam realizar pregões, não precisaria de licitações, ele não seria gestor do dinheiro da verba federal que veio, não seria responsável. Os crimes praticados, esses crimes só são possíveis em razão da função desempenhada. Ah, professor, então se um deputado federal, ele manda um convênio para o município, e aí vem aquela verba para o município, e aí incolui com o prefeito, ele cobra logo os 30% do prefeito, e o prefeito já anda com o secretário, já anda com mais outros empresários, tá? Claro que esse deputado federal será julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Ele só poderia praticar esse crime em razão do cargo de deputado federal. Agora, não é porque ele é deputado federal que ele vem para a Imperatriz, aí aqui ele se entende que pratica qualquer determinado crime que não tem nada a ver com a função dele de parlamentar, que o processo começará no Supremo Tribunal Federal. Ei, acabou, de agora em diante, os parlamentares só terão foro por prerrogativa de função após a diplomação, e se o crime praticado tiver relação com a função. Botou essa primeira tese, foi aprovada pela maioria, ainda teve gente que foi contrário. Foi aprovada pela maioria dos ministros do STF. A primeira tese, já que eu abro para discussões, eu vou botar outras coisas que aconteceram. Depois disso, tem raiva desse. O Word deixa de ser chato. Segunda tese levantada por ele. Vocês lembram do julgamento lá?
do deputado, que o advogado, lembra que eu contei para vocês? Que o advogado atrapalhou a sessão do STF. Ó, quando o deputado ia sendo condenado, ele levantou e apresentou a carta de renúncia, disse que ele tinha renunciado, ó, ao cargo. Ó, e o que é que aconteceu? Saiu do cargo, como era anterior. Saiu do cargo, o processo acompanha ele. Ele só tem prerrogativa de função enquanto estivesse no cargo. Perdeu o cargo, o processo voltava para o juiz de origem. Ó, voltava para o juiz de origem, o juiz de base. Supremista. Rapaz, isso aqui é uma vergonha. Precisamos resolver isso também. Precisamos resolver isso também. Segunda tese, ó, aí eles disseram, após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para a apresentação de alegações finais. O Supremo errou, o nome de alegações finais era memoriais. Alegações finais, a competência do julgamento não será mais afetada em razão do agente vir ocupar Lembra do ministro que a Dilma queria nomear o Lula ministro ou deixar o cargo que ocupava, vírgula, por qualquer motivo. Segunda tese levantada pelo ministro Barroso. Gente, acabou. Esse negócio do processo está maduro aqui para julgar. Aí o cara, ó, é nomeado por outro cargo, tem outra prerrogativa de função, então ele perde o cargo, ele renuncia o cargo. Com isso, a gente não pode julgar, vai ter uma mudança de competência. Acabou. Não existe mais isso. Ó, ele pode renunciar? Ele pode retirar? Pode. Até quando? Até antes das alegações finais. Já do despacho, ó, publicou o despacho para a apresentação das alegações finais, não muda mais. Não muda mais a competência. Mesmo que ele renuncie, se ele renunciar ao cargo ou ele ocupar outro cargo, o processo vai ser julgado. Não entendi, professor. Ele tinha foro prerrogativo de função no Tribunal de Justiça. E aí, por ajuda política, ele é nomeado no outro cargo que muda a competência para o STJ, para o STF. O processo estava maduro para ser julgado no Tribunal de Justiça, mas como houve essa mudança de cargo, o processo tinha que seguir ele. Hoje não mais. Pode seguir? Pode. Até quando? Até antes da publicação do despacho para intimação das alegações finais. Publicou para apresentar alegações finais, que o processo ele pode até mudar a situação dele, mas o processo vai continuar. O processo vai continuar e será julgado o processo. Ele levantou essas duas teses. As duas teses foram aprovadas por maioria. Então, hoje, todas aquelas funções que eu coloquei lá, dos parlamentares, o que é que o Supremo deixou também, observação? O que ficou ruim? Ele disse, ó, isso é um precedente, mas ficará a cargo de cada tribunal. Nosso precedente é esse, mas ficará a cargo de todo o tribunal. Segunda observação, aplica imediatamente a quem? Aos parlamentares. Por quê? Porque era um processo justamente do deputado lá, então, deputado federal. Então, ó, em razão disso, ó, o que aconteceu? Hoje, o Supremo deixou a cargo do STJ. Ei, STJ, ó, nosso entendimento agora é esse, o precedente. Ó, você, como é que vai decidir aí? Você, ó, o nosso é esse. A tese foi uma tese para todos os tribunais, ó, mas por enquanto isso é um precedente do STF. Ex-Tribunal de Justiça, TRF, o nosso precedente é esse. Ó, agora, para parlamentar,
parlamentar, se praticar crime, ó, ele só terá foro prerrogativo de função se for após a diplomação o crime praticado, ó, e tiver relacionado à função. Se não tiver relacionado à função, ele vai ser igual, ele vai ser julgado pelo juiz de base, igual qualquer cidadão. O que aconteceu já recentemente, depois de 2018 para cá? Começaram a bagunçar. Ó. Ó. Governador é julgado aonde? No STJ. O STJ, para o governador, aplica o precedente do STF. Ó. Os governadores, ó, o STJ entende que para os governadores aplica também o mesmo precedente do STF. O que é isso? Se o governador praticar um crime, ó, ele só terá foro prerrogativo de função se for após a diplomação e relacionada à função que ele exerce. Aí, são besta, né? E desembargadores? Desembargadores. Quem é que julga os desembargadores? O STJ. O que é que o STJ diz? Ó, se o crime for praticado, no estado onde ele atua, STJ. Em estado diverso, sem foro. Ou seja, o STJ já começou a bagunçar. Em relação aos membros do Poder Judiciário, ó, desembargador, qualquer crime que tu praticar, se tu praticar o crime for dentro do teu estado, não importa se é relacionado à função ou não, a competência é do STJ. Agora, se tu praticar qualquer crime em outro estado, bagunçou no Rio de Janeiro, ó, tu não tem um foro prerrogativo de função. Como o STF deixou a questão, ó, a critério dos tribunais, já começaram a bagunçar. Quem é que já está achando ruim isso? Quem é que está achando ruim? Os parlamentares. Por que só para nós? Tem um projeto de lei para virar lei isso lá no Congresso Nacional. Não anda. Pelo contrário, eles querem derrubar. E manter o privilégio para qualquer crime. Deixa eu ver outra mudança que eles votaram. Atualmente, que já aconteceu, teve situação. Senador e deputado federal. Senador e deputado federal. Durante o mandato, e deve ter relação com as funções desempenhadas. Quem julga? STF. Então, o senador e deputado federal permanece o entendimento do STF. Então, qual é o entendimento hoje? A partir do, somente os parlamentares, e agora os governadores do STJ também decidiu, somente após a diplomação e o crime para ter direito ao foro privilegiado, tem que estar relacionado à função. Se ele praticou outro crime que não tem relação com a função, foro normal, como qualquer cidadão. Se o deputado estadual cometeu o crime no último ano da legislatura e não conseguiu se reeleger, vai valer a regra em função do crime ter sido cometido ao tempo de deputado? Depende. Se o crime que ele praticou for relacionado à função, mesmo que, se foi após a diplomação, e o crime é relacionado à função, até a publicação das alegações finais, vai continuar. Se não, ele vai voltar a ser normal e vai descer para o juiz, viu, Roberval? Até o último ano da legislatura, não julgou, não foi publicado para apresentação das alegações finais,
das alegações finais, que é o Marco, ó, ainda foi antes, ele não se reelegeu, ele voltou a ser uma pessoa normal, vai voltar a continuar aquela regra. O processo vai descer, ele vai perder a prerrogativa de função. Agora, se já foi, ele deu tempo, ó, essa reeleição, ele não foi reeleito, mas já tinha sido publicado, alegações finais apresentadas, estava lá só para o Tribunal de Justiça julgar, ó, o processo vai continuar. Porque senão, gente, era o que acontecia. O processo estava maduro para julgar. Já estava no ponto de julgamento, o cara perdeu o cargo, ou o cara renunciava ao cargo, e aí o processo tinha que voltar. Aí o juiz tinha que ler tudo de novo, até marcar julgamento de novo. Meu amigo, o processo não dava. Aí a prescrição, os crimes estavam prescrevendo. Leão, mesmo não sendo em razão da função, é aquilo que eu falei. O entendimento precedente do STF é esse. Só que é uma coisa muito nova. Em relação aos juízes federais, ó, o Poder Judiciário, eles querem manter a mesma regra, continua vinculado ao tribunal, continua a competência vinculada ao tribunal ao qual eles trabalham, ao qual eles exercem a função, o desempenho. Só que é muito recente, e como eles deixaram, o STF deixou a critério de cada tribunal, e ainda nós vamos ter diversas decisões, estar acompanhando os casos concretos, para concurso, quem é concurseiro, tem que estar acompanhando esses processos quando tem governador, quando tem deputado estadual, quando tem deputado federal, principalmente se for fazer concurso no Estado. Saber qual é o entendimento. Por enquanto é isso. O certo era o Congresso Nacional aprovasse uma lei, ó, e essa lei já valer para todos, não importa, para todos os tribunais, ó, esse entendimento do STF, mas não é isso. E se a competência é constitucional, mas o crime não for cometido, durante o exercício do cargo, e se a competência é constitucional, mas o crime não for cometido durante o exercício do cargo, e se tiver relação com a função, o juiz que mata a esposa, se o juiz que mata a esposa, o juiz, por enquanto, Roberval, nos juízes, nos membros dos poderes judiciários, ainda não teve mudança. A mudança que teve até agora, no caso concreto, que isso é caso concreto, foi desse dos desembargadores. O STJ entendeu que os desembargadores, dentro do estado deles, eles podem praticar qualquer crime, mantém um foro por prerrogativa. Fora do estado, eles perdem o foro. Certo? Só manterão o foro se for em razão da função. Certo? Agora, juízes, promotores de justiça, segue a regra. Segue daquilo, tudo que eu falei lá, naquelas observações. Segue lá. Isso não é uma súmula vinculante. Não está vinculando todo mundo. Ele deixou a critério de cada tribunal. Então, vai ser decisões e decisões que a gente vai ter que acompanhar. Se hoje o juiz mata a esposa, ele é julgado pelo tribunal ao qual ele é vinculado. Ele é julgado. Não importa se ele já tiver... Claro, na questão do juiz, o juiz que já é aposentado, ele não tem mais o cargo. Se ele matar a esposa, ele vai para júri popular. Certo? Ele vai para júri popular. Agora, se ele é juiz, tá lá, e ele matar a esposa, ele vai para o tribunal do júri. Cometido durante o exercício do cargo. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Eu queria começar a conexão e continência hoje. Falta 5 minutos, eu queria só combinar uma coisa com vocês. Eu tava pensando de hoje, para terminar a competência, o pior assunto, o mais difícil, chama-se conexão e continência. Conexão e continência. Eu já ia até que tentar começar hoje, se tivesse dado tempo. Na próxima aula, o que é que vocês acham? Eu já inicio conexão e continência, ou eu trabalho as questões para a gente fazer revisão sobre essas competências que nós já estudamos? O que é que vocês acham? Ou deixa para me terminar conexão e continência e faz a revisão de tudo? Vocês é que decidem. Eu, por mim, achava melhor a gente já fazer já só dessas que a gente fez, já estudou, trabalhamos, e aí fazer uma revisão sobre essas competências, as questões mais recentes, e aí, depois da revisão, aí a gente entra em conexão e continência, e depois faz uma só sobre conexão e continência. O que vocês acham? Eu acho que fica melhor porque o assunto está mais fresco, é mais fácil da gente pegar, captar, tirar alguma dúvida. Então, na próxima aula, segunda-feira, todo mundo aqui botou revisão, eu vou elaborar, pegar as questões mais atualizadas, inclusive com essas já mudanças, viu, Roberval? Com essas mudanças já, no caso concreto, que tem caído em prova, sobre a mudança do STF.
certo? E aí nós vamos trabalhar em razão do lugar, em razão da matéria e em razão das pessoas, que são as 3 que mais trabalham. E aí, quando terminar a revisão, eu entro em conexão e continência e continuo o conteúdo. Não vai ter prejuízo, não. Tá? Nós temos até julho. Obrigado, boa noite. Ó, 10h25. Esteve comigo na aula até agora o Alessandro, a Alana, a Andreina, o Bartolomeu, o Caleb, o Diogo, a Adriene, o Felipe, a Elia, a Isadora, a Ivanilde, a Isadora com Z, a Janaína, o John, o João, o Paulo, o Karen, Catiana, Leon, o Márcio, o Marcos, a Maria, o Marlito, o Pedro, o Rafael, a Ramila, o Roberval, a Simone, o Emerson e o Enzo. Beijo no coração de todos, fiquem com Deus, boa noite, saiam da sala para poder gravar e próxima aula eu faço uma revisão com todo, viu? Feliz Dia dos Namorados para todo mundo aí, juízo, viu, gente? Aproveita o feriado, amanhã é feriado, não tem aula. Praia, todo mundo para praia. Tchau.